A destruição da Casa de Gêmeos deixou uma cicatriz no santuário. Entre colunas flutuantes e poeira cósmica, Atena caminha lentamente. Os ecos da supernova ainda vibram nos degraus estilhaçados. O céu, rachado pela fúria de Dióscuros, permanece em silêncio. Mas a guerra não acabou. O caminho entre Gêmeos e Touro não é apenas uma escadaria. É um teste de fé, peso e persistência. Cada degrau parece mais denso, como se o ar estivesse carregado de chumbo. O cosmo ali não brilha, ele pressiona, ele impõe respeito, como um tambor ancestral batendo no fundo da alma. A atmosfera muda. Não é energia divina, nem é um brilho celestial. É força bruta, antiga, humana, como o rugido de algo que foi domado e agora desperta. Nos fins da escadaria, uma silhueta se ergue, imensa, inflexível. O novo guardião da segunda Casa de Ouro permanece de braços cruzados, imóvel, como se fundido à própria rocha da construção. Sua armadura dourada não reluz, ela pesa, carregada por um corpo que não nasceu para brilhar, mas para suportar. O vento passa, mas ele não se move. Seus olhos estão cravados em Atena e no mundo inteiro, não como quem julga, mas como quem já carregou o fardo de todos. Ele observa em silêncio. E por um instante, o passado sussurra. Este homem já foi esquecido. Já caiu, já sangrou, já foi deixado para trás. Um cavaleiro de bronze sem brilho que lutava com os punhos nus. Enquanto os heróis ascendiam aos céus, ele permanecia no chão. Mas o chão é o que sustenta tudo. Ele não foi escolhido pelos deuses. Foi moldado pelo tempo, pela dor, pela insistência em continuar. Hoje ele veste o ouro de Touro. Não por sorte, mas porque sobreviveu a todos que o subestimaram. Ele dá um passo à frente. O chão estremece. O cosmo explode atrás dele, como um urso ancestral despertando das eras. Um rugido contido vibra no ar, como se o próprio touro celeste tivesse voltado à terra. Atena sorri. Um sorriso de quem já o conhecia antes da glória. Antes do ouro. Olá, cavaleiro de Touro. Estou muito feliz em te ver. Geki. Bem-vinda, Atena. Faz muito tempo que aguardo uma visita. Gostaria que essa visita fosse em outras circunstâncias. Diz Geki, olhando para baixo com o punho cerrado. Atena olha para ele com seu olhar acolhedor e tranquilo. Geki, sou muito grata por ter você como cavaleiro de Touro. Não poderia ter sido outra pessoa. Conte-me, como a armadura te escolheu? Depois da guerra contra Hades, Geki sentiu o peso do esquecimento. Ele havia lutado, protegido o santuário, mas os louros da vitória sempre recaíam sobre os mesmos nomes. Seus punhos, sua força, sua vontade haviam sido ignorados. Foi então que ele partiu. Pediu licença a Atena, não em busca de reconhecimento, mas de transformação. Cruzou oceanos e encontrou um novo lar, o Brasil. Lá, o clima era outro, o bioma selvagem. Não haviam ursos como nos tempos de seu treinamento, mas havia vida, floresta, espírito selvagem. E Geki se entregou, lutou contra rios, escalou montanhas, desafiou as feras. Conheceu os búfalos, depois os touros, animais que mesmo de 4 patas carregavam o peso do mundo nos ombros. Foi com eles que aprendeu uma nova força, a força que não grita, que não aparece, mas resiste. E então veio ele, um touro lendário. Diziam que havia morrido 1000 vezes, e que sempre voltava. Geki, que enfrentou a fera. Durante dias, sangue, suor, poeira e trovões. Até que, ao fim do duelo, o touro tombou. Mas algo aconteceu. Uma aura dourada envolveu o animal. Uma luz viva, ancestral, indomável. A língua da criatura se projetou no ar. Cortada, oferecida, Geki hesitou. Mas sentiu. Aquilo era um chamado, um pacto. Ele mordeu e no instante em que o fez, o touro reviveu. Mas não como antes.
Agora sua pele era ouro puro, seu olhar o do próprio cosmos. Diante dele, a armadura de touro surgiu, não caída do céu, mas forjada na terra, no suor, na dor. E Geki entendeu. A força não vem de onde você nasceu, mas de onde você renasce. Enquanto a voz de Geki se perdia na lembrança de sua própria jornada, ele e Athena cruzavam os portões da Casa de Touro. O interior era imponente, colunas altas, paredes marcadas por fissuras que não denunciavam destruição, mas sim o peso de séculos de poder. Grãos de areia dourada repousavam nos cantos, e partículas de cosmos cintilavam no ar, como poeira iluminada pelo sol. O silêncio foi quebrado por algo novo. Um calor suave percorreu o ambiente. Não era hostil, era um cosmo pesado, porém reconfortante, que trazia a sensação de que a guerra estava próxima do fim. E então, sem anúncio, ela surgiu. Apenas o som de uma flauta ecoou pela casa, com uma melodia de ninar que parecia vir de um campo verdejante, coberto de flores que se abriam sob a luz do sol. A mulher era a própria personificação da paz. Seus cabelos prateados ondulavam com a brisa. Os olhos, verdes e tranquilos, transmitiam serenidade. Nas mãos, uma flauta de madeira ainda emitia a canção suave. Um guerreiro tão forte, e ainda assim tão triste, disse ela, a voz doce como o canto de um pássaro. Você carregou o peso do mundo e o aliviou. A esperança agradece. Estendeu a mão. Um botão de flor se abriu, revelando uma rosa branca perfeita. O aroma lembrava mel fresco e terra molhada. Você tem um coração puro, Jack. O medo reinou por anos, mas você foi a esperança que se levantou. Geki sentiu-se cativo da presença dela. Era como se sua luz preenchesse cada espaço vazio dentro dele. Meu nome é Megera, vanguarda de elite da esperança, disse sorrindo. Mas o sorriso não tocou seus olhos. A rosa murchou. O perfume doce se tornou o fedor de sangue e mofo. A flauta soou uma nota aguda e cortante. Vanguarda de elite da esperança, corrompida, finalizou. O tom de sua voz mudou. Obrigada, Athena, por eliminar Phobos e Deimos. Agora nada me impede. A terra será moldada por minhas mãos. Sua armadura prateada, com pedra azul no peito, começou a se distorcer. De seus olhos verdes escorreu uma matéria negra, viscosa, que cobriu todo o metal, tingindo-o de trevas e formando espinhos nas ombreiras. Eu sou a esperança da nova era, disse. Athena é a próxima a morrer, e você, Jack, me dará essa vitória. Num piscar, Megera voltou à expressão calma, cabelos prateados reluzindo. Diga-me, não irá me atrapalhar, né? Jack deu um passo à frente, o olhar fixo na mulher de cabelos prateados. Eu sou, e sempre serei, um cavaleiro de Athena. Sua voz ecoou firme pelas colunas da Casa de Touro. Não existe ilusão capaz de mudar isso. O sorriso de Megera se desfez. Seus olhos verdes se estreitaram, e o cosmos ao seu redor mudou de tom, ganhando uma densidade sufocante. Então você escolhe ser meu inimigo. Ela avançou com a rapidez de um relâmpago, mas Geki já estava pronto. Seu corpo, imenso e implacável, canalizou um poder ancestral. Os músculos se contraíram como rochas vivas, e o chão tremeu sob seus pés. Por Athena! Ah! Grande chifre! Bradou lançando a energia dourada como um raio concentrado que partiu o ar em duas metades. O impacto atingiu Megera em cheio. Seu corpo recuou, e por um instante, seu rosto se suavizou. Os olhos verdes voltaram a brilhar com serenidade, e sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Por favor, pare! Eu não quero lutar com você. Jack hesitou. O punho ainda vibrava com a energia do golpe, mas seu instinto de protetor o impediu de avançar. Aquele olhar parecia verdadeiro.
Foi o erro que ela esperava. Ainda com a face gentil, seus lábios se curvaram num sorriso sutil e frio. A flauta surgiu novamente em suas mãos. Sem aviso, ela começou a tocar. A melodia, que antes lembrava um campo florido, agora era distorcida, carregada de notas agudas e dissonantes que cortavam como lâminas invisíveis. Você irá ouvir a melodia que aumenta a moral de meus aliados e destroem a de meus inimigos. Canção da guerra! O cosmos de Jack vacilou. Sua visão se turvou, e as colunas douradas da casa de touro se dissolveram num nevoeiro escuro. Seu coração acelerou, não de coragem, mas de uma fúria sem direção. O som entrava em seus ossos, transformando sua força em dúvida, sua lealdade em um vazio sufocante. Megera caminhou lentamente até ele, cada passo ecoando como um destino inevitável. Agora, você é meu, disse, e sua voz se misturou à música, soando como um sussurro dentro da própria mente dele. Fios do destino. Os fios negros de Megera se enroscavam no corpo de Jack, apertando mais a cada tentativa de movimento. Eles brilhavam com um tom viscoso e ameaçador, drenando seu fôlego. A pressão era sufocante. Por um instante, o cavaleiro de touro sentiu o pânico se aproximar, até que no fundo de sua mente, uma lembrança antiga despertou. Treinos exaustivos, dores insuportáveis e um aperto que nenhum homem normal suportaria. As garras da ursa maior, que o esmagava até os ossos, moldando-o para a resistência absoluta. Comparado a isso, aqueles fios não eram nada. Fechou os olhos. Inspirou profundamente. Seu cosmo começou a pulsar, primeiro como um sussurro, depois como um rugido dourado que tomou todo o salão. A luz explodiu, queimando as sombras e fazendo os fios se romperem um a um, até que se desfizeram no ar como fumaça. Jack abriu os olhos, e eles brilhavam como ouro fundido. A fúria justa de um protetor ardia nele. Sem hesitar, baixou o corpo em posição de corrida, as mãos tocando o chão como um touro prestes a investir. Megera recuou um passo, surpresa, mas tentou manter a compostura. Ele disparou em sua direção como um raio dourado. No último instante, ela se moveu para o lado e permitiu-se um sorriso irônico, achando que tinha desviado, até ouvir uma voz grave e implacável ecoar bem atrás de si. Coice. Titânico. O golpe era simples, mas devastador. Durante a corrida, Gek se abaixou por completo, passando por ela em 4 apoios, como uma fera em investida. Então, aproveitando o impulso, ergueu uma das pernas com força colossal, atingindo-a com o calcanhar. Um golpe tão poderoso que o chão em sua volta se despedaçou em instantes. O impacto lançou Megera pelo ar, seu corpo girando antes de atingir o chão com violência. No instante seguinte, seu lado sombrio começou a se dissolver, e seus cabelos voltaram a ser totalmente prateados, os olhos recobrando o brilho verde sereno. Mas a serenidade durou pouco. Ainda caída, com a respiração pesada, ela olhou para ele e com um sorriso gelado declarou: "Não importa quem esteja diante de mim. Se eu quero dominar este mundo, você terá que morrer." Jack permanecia em posição de combate, o corpo ainda irradiando o calor do golpe recente. Ele ofegava, mas seus olhos ardiam com confiança. Até que algo o fez estreitar o olhar. Megera lentamente apoiou-se no joelho e se ergueu. Seus cabelos prateados caíam sobre os ombros e seu sorriso sereno, quase angelical, contrastava com as marcas escuras que voltavam a surgir sob sua pele clara.
O impacto que deveria ter terminado a batalha parecia não ter passado de um incômodo para ela. 2 golpes diretos. E você ainda está de pé, murmurou Jack incrédulo. Foi então que Athena surgiu, seus cabelos lavanda balançando suavemente e a armadura dourada reluzindo sob a luz filtrada do templo. Ela ergueu seu báculo, fitando Gek com olhos lilazes, firmes, porém cheios de compaixão. Gek, derrotá-la não é como enfrentar um inimigo comum. Ela não é apenas força, ela é manipulação pura. Se quiser vencê-la, terá que encontrar a verdadeira fraqueza por trás dessa beleza. Afinal, a esperança é a última que morre. Megera sorriu ainda mais, e então ergueu lentamente as mãos. Um brilho dourado intenso começou a tomar seus olhos, e o ar ao redor se encheu de partículas cintilantes de cosmo. As marcas negras e viscosas de seu lado macabro desprenderam-se de sua pele, flutuando e girando ao seu redor. Essas sombras e luzes se fundiram, moldando a forma imponente de um cão divino, Anubis, o guardião do submundo. Mas não era feito de trevas, e sim de pura luz dourada, uma esperança distorcida e perigosa. Protetor corrompido. A voz de Megera ecoou como um cântico e uma maldição ao mesmo tempo. A criatura investiu, atravessando o espaço como se o ar fosse água. Não havia dor física, apenas a invasão brutal da mente. Jack viu por um instante seu maior desejo se tornar o pior pesadelo. Athena, não salva, mas destruída por sua falha. A cena corroía seu espírito, como se sua própria vontade de lutar fosse devorada pela criatura divina. O cosmo dourado ao redor dele tremulou, e Athena, de longe, apertou o caduceu, percebendo que aquela batalha estava prestes a mudar completamente. Não ceda à escuridão dela. Lembre-se, este é um jogo da mente. Jack fechou os olhos, ignorando o caos ao redor. Sentou-se no chão, cruzando as pernas, como se estivesse em pleno silêncio de um templo sagrado. Megera observou surpresa antes de soltar uma risada macabra que ecoou pelas colunas milenares. Eu sabia que seria você que iria me ajudar a derrotar Athena. Sua voz pingava veneno. Sem abrir os olhos, Jack respondeu com um tom calmo, quase sereno. Demorei anos para entender que força bruta sozinha não faz um cavaleiro. Por muito tempo, fiquei preso nesse erro. Mas um verdadeiro defensor de Athena é equilíbrio. Hoje, não sou apenas força. E devido a isso, sou parte da elite dela. Megera riu mais alto. Anubis, o cão divino, reapareceu ao lado dela, o corpo dourado vibrando, olhos brilhando como facas. Então morra! Gritou apontando para ele. A criatura avançou com fúria. O golpe mental atravessou Jack, mas desta vez não havia tremor, nem medo. Mente e corpo se tornaram um. Por Athena! O cosmo dourado explodiu ao seu redor como um sol nascente. A luz incinerou Anubis, reduzindo-o a faíscas e poeira cósmica. Pela primeira vez, a esperança distorcida de Megera falhou. O quê? Ela recuou, o rosto incrédulo. Sua pele começou a rachar, revelando um aspecto deteriorado, como se todos os golpes finalmente cobrassem seu preço. Jack se ergueu, os olhos brilhando como ouro fundido. Você é a esperança corrompida, mas nunca conhecerá a verdadeira, aquela que se torna realidade porque nasce de um coração puro. Num piscar de olhos, ele correu. Surgiu atrás dela e a envolveu com os braços como uma muralha viva. Sabia que até os touros abraçam? Abraço de urso. O aperto lendário esmagou Megera.
O cosmo do touro ardeu, queimando e purificando tudo em que tocava, até que seu corpo se rompeu ao meio, espalhando viscosidades sombrias pelo templo. E então, Jack olha para a metade de seu corpo caído ao chão. A esperança é a última que morre. E a minha ainda vive. Jack ainda sentia o calor do cosmo queimando em seu corpo. Mas sua mente estava leve, como se tivesse atravessado um longo inverno e enfim encontrado a primavera. Athena se aproximou, seus passos suaves ecoando pelo templo. Um leve sorriso iluminava seu rosto. Muito bem, Jack. Sua voz serena como uma brisa. Você conseguiu desvendar o poder da vanguarda de elite da esperança. Seus olhos refletiam orgulho. Estou muito feliz por você. Jack se ajoelhou diante dela, baixando a cabeça em respeito. O poder de Megera, murmurou. Não era físico. Tudo era mental, psicológico. Cada golpe que recebia, ela acumulava para usar contra o adversário. Quanto mais o inimigo acreditava ser incapaz de derrotá-la, mais ela o quebrava por dentro. Ele fechou os olhos por um instante, relembrando. Mas vi que a força bruta não era a solução. Aceitei o golpe. Percebi que tudo não passava de uma ilusão. Athena pousou a mão sobre seu peito. Hoje, você é um cavaleiro completo, digno e merecedor da armadura de touro. Ela escolheu bem, meu caro amigo. O olhar dele se ergueu, firme como rocha. Minha força agora é guiada pelo coração, minha deusa. Athena sorriu, mas seu semblante logo se tornou sério. Prepare-se, cavaleiro. Ainda há batalhas a enfrentar. E a verdadeira guerra está apenas começando. Gek levantou seu queixo, a armadura de touro brilhando como um sol dourado. O templo estava silencioso, ao longe, à saída da casa de touro. Athena ergueu o seu báculo, fitando o vazio adiante. Caminharemos juntos, até o fim. E hoje eu sei que tenho um novo cavaleiro de touro, diz Athena caminhando ao lado de Jack. Ele para um instante, cruza seus braços e diz: Minha deusa, agora tenho o orgulho e a honra de dizer. Meu nome agora é Aldebaran de Touro. E com um último olhar para os destroços de Megera, agora Aldebaran respirou fundo. A esperança viva em seu peito não era apenas sua, era de todo o santuário, aquele que ele jurou proteger.